Segundo elemento do verdadeiro amor, pureza. Todas as palavras têm P, tá? Paciência. Segundo, pureza. Vai do capítulo 13, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1. Aquele casal foi paciente, e apesar de ter muito desejo um pelo outro, esperou o dia do seu casamento. Então, o tão esperado dia chegou. Salomão vem até a casa da Sulamita, com toda uma comitiva real, para fazer o cortejo de casamento. Nós lemos isso, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 11. E depois disso, a cerimônia de casamento é celebrada, capítulo 4, versículos 1 até 8. Salomão elogia a beleza da sua noiva, que estava encantadora. E ele convida a sua noiva a viver ao seu lado para sempre. E ela aceita o pedido de casamento. Então o que nós lemos no capítulo 4, versículo 9, até o capítulo 5, versículo 1, foi o que aconteceu depois da festa do casamento, portas adentro no palácio real. O que nós lemos nesse trecho é a primeira vez que os dois se encostam. Perceba, eles se encostam pela primeira vez, um no corpo do outro, depois do casamento. E eles aqui têm a oportunidade de satisfazer aquele desejo que foi reprimido por tanto tempo. Observe alguns trechos aqui, quase que proibidos para menores. Tapa os ouvidos do Dudu aí, viu? Está na Bíblia, ele vai ler de qualquer jeito, mas... Olha o capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz, o início do versículo 10. Quão deliciosos são os teus afagos, minha irmã, minha noiva. Agora o início do versículo 11. Os teus lábios, minha noiva, são favos que destilam o mel. Eles se acariciam e se beijam. E então nós lemos versículo 16 e o capítulo 5, versículo 1. Desperta, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel e bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. A ideia de que enquanto os convidados estão lá curtindo e se alegrando com a grande festa oferecida por Salomão no palácio, nos seus aposentos ele e a sua esposa estão se deliciando do sexo, na sua noite de núpcias. Agora reparem algo interessante. Ao se referir à sua recém-esposa, antes de se deitar com ela, olha o que Salomão diz sobre ela. Capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado é minha irmã, minha noiva. Sim, jardim fechado e fonte selada. Sabe o que isso significa? Significa que a Sulamita era virgem. Virgem. Ela não havia se deitado com nenhum homem antes do seu marido e nem mesmo com o próprio Salomão. E olha que desejo e oportunidade não faltaram para eles, né? De satisfazer aquilo. Isso mostra que o verdadeiro amor é construído também com pureza. Mesmo que isso pareça uma utopia, uma fantasia nos nossos dias, né? Ver alguém se casar virgem. Esse é o ideal de Deus para o seu povo. Não importa o que o mundo diga, vale muito mais esperar o casamento para se relacionar sexualmente, porque Deus projetou o casamento para isso. Quem coloca o carro na frente dos bois, e você sabe do que eu estou falando, raramente pode experimentar da alegria que esse casal está vivendo, ou pelo menos a Sulamita, porque pelo menos o texto diz que ela era virgem. Quem põe o carro na frente dos bois não experimenta o que ela pôde experimentar nesse momento. Vale a pena guardar-se em pureza. O verdadeiro amor é construído em paciência e em pureza.